Presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração bastante polêmica lá em Dubai, falando que a prova do Enem, isso porque a gente está há menos de uma semana, agora sim está ficando com a cara do atual governo. Isso dentro de um contexto de demissão de funcionários, suposta interferência do governo, eliminando algumas questões de história, geografia, ciências humanas. E eu tô aqui para falar para vocês como que isso pode impactar na sua prova, quais são os tipos de questões que podem aparecer e quais as consequências dessa intervenção do governo federal, seja a qualquer nível, né, esquerda, direita, tal, para a realização da prova e para a inserção da tão sonhada vaga de grande parte dos estudantes nas principais universidades federais do país. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que aqui você vai encontrar tudo sobre esses assuntos, né? E muito mais para o seu bom desempenho no vestibular e para se manter sempre bem atualizado. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de Geografia e Atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Sexta-feira também vai ter um super aulão do Enem, que eu vou revisar com vocês os principais pontos, inclusive, né, claro, os que mais têm chance de aparecer na sua prova com essa atual declaração do governo Bolsonaro. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender um pouco o contexto do que está rolando, né? O Enem, segundo o Bolsonaro, eles tinham um caráter ideológico, né? Então, segundo ele, teve aquela questão, por exemplo, do Pajubá, teve a questão da diferença salarial entre a Marta e o Neymar. Inclusive, na declaração dele, ele falou que agora o Enem vai ser uma prova que cobra conteúdo e que não vai ter os temas de redação nada a ver. Sabe, sei lá, o que é o tema de redação? Nada a ver como ele estava falando, né? Um ponto bem importante que eu tenho que falar para vocês é que, de fato, o Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essa prova, ela é palco de debate. Ela passa a ser debate, né, em televisões, jornais, cursinhos, enfim. É a prova de abrangência nacional. Então, os temas que ali são tratados, eles passam a pautar o debate público, pelo menos por, sei lá, uma semana, etc. Pô, quando caiu a questão do Pajubá, por exemplo, todo mundo passou a ter noção do que era uma linguagem ali, né, de uma minoria brasileira e tal. Quando falou, por exemplo, da questão da diferença salarial entre o Neymar e a Marta, isso também passou a ser debate nacional, porque a prova do Enem, ela tem essa importância nacional. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é que nenhuma das questões, e eu quero que vocês, inclusive, se discordam de mim, deixem aí nos comentários. Qual questão que, se você fosse de esquerda, você teria o melhor desempenho na prova do Enem do que se você fosse de direita? E não estou falando que não existam vestibulares que cobrem isso, existem vestibulares que são bastante críticos, tá? Enfim, você pega, por exemplo, a Unicamp, ela tem um caráter ali um pouco mais keynesiano, social-democrata e tal. Então, de fato, existe isso. Mas no Enem, eu gostaria que vocês pegassem para mim qual tema, aliás, qual questão que, se você fosse de esquerda, progressista, etc., você teria um melhor desempenho na prova. Deixa nos comentários se vocês encontram algum. Porque, por exemplo, a própria questão do Pajubá, beleza, falava ali de uma linguagem, né, de quem de minorias no Brasil, por exemplo, mas também você não precisava saber a linguagem para acertar a questão. Então quem é travesti vai ter um bom desempenho, quem não for não vai. Nada a ver, galera. Mesmo a questão, por exemplo, da diferença salarial entre Marta e Neymar, era um contexto que existia, mas é uma questão basicamente de interpretação de texto, gêneros textuais e tal, uma questão de português. Então não tinha grandes motivações ideológicas, não tinha uma diferença. Se você fosse de esquerda ou progressista, você ia ter um melhor desempenho, tá? Então esse é um ponto bem importante. Fato é que mesmo com essas questões não causando diferença, a gente sabe, né, que o Bolsonaro tem uma base, uma militância, uma questão ideológica de combate ao suposto comunismo, progressismo, globalismo, etc. Tal, e ele falou que ele ia passar a mudar as questões. Vamos à questão prática aqui, ó. Ponto bem importante. Agora vai cair. Eu vi muita gente, eu fiz um post no meu Instagram, inclusive me siga lá no Instagram, que lá eu vou passar para vocês o horário direitinho do aulão e tal, posto algumas novidades também. Fala assim, agora vai cair uma questão sobre a Terra plana, eu vou ter que exaltar a ditadura militar, eu vou ter que falar que, sei lá, o comunismo é ruim, etc, tal, né? O socialismo matou não sei quantos. Isso não vai aparecer, tá? Como não aparecer questões que valorizavam a esquerda, também não vão ser criadas questões que valorizem a direita necessariamente, tá? Por quê? Porque existe um banco de questões. Não é que assim, o Bolsonaro vai lá e cria a questão, né? Não existe isso, né? Existe um banco de questões que é feito por um edital, um selecionamento de professores, tudo tal. E aí, com base nessas questões, que tem todo aquele método TRI, né? Questões são mais fáceis, médias, difíceis. Você faz um selecionamento das questões para aparecer na prova do Enem. Então, as questões que vão aparecer hoje já estavam num banco de questões. Não é que vão ser questões novas. O que aconteceu, e que isso inclusive vários funcionários do INEP, 35 pediram demissão inclusive por conta
dessa pressão que o governo federal fez em cima deles, inclusive com denúncias, que a própria Polícia Federal apareceu para investigar, saber o que estava de fato acontecendo, né? Falou que não tinha nada a ver, tá? Mas foi uma questão um pouco estranha, né? Alguns anunciaram uma certa pressão ideológica e pediram a exoneração do cargo, o que pode parecer eliminação de questões. Segundo denúncias de funcionários ou ex-funcionários do INEP, 20 questões, de uma prova de 180 questões, 20 questões é um número bastante significativo. Elas tiveram que ser trocadas porque elas feriam o que o governo Bolsonaro considerava, ou, claro, né, participantes ali do governo Bolsonaro, consideravam que era uma questão sem cunho ideológico. Eram questões que muito possivelmente tratavam de partes, segundo os denunciantes, né, que tratavam de questões de 50 anos para cá, do Brasil, e que tinham um cunho um pouco mais sociopolítico, socioeconômico e tal. Então, de fato, deve ser uma questão, uma prova que se venda com um pouco mais neutra, digamos assim, né? Sem tocar em aspectos polêmicos. Ah, professor, mas isso é importante, porque a prova tem que ser imparcial. Cuidado, né? Eu sempre falo isso e reforço mais uma vez. Não existe imparcialidade na comunicação. Eu, por exemplo, falando aqui com vocês, eu não sou imparcial. Eu sou carregado de valores, sentimentos, emoções, crenças políticas. Então, mesmo que eu busque a imparcialidade, porque é uma coisa, depende da sua intenção, claro, né? Mas como professor, é uma coisa que tende a ser um pouco mais louvável, eu não consigo fazer isso. Então, mais interessante do que eu me vender como sendo imparcial, eu tenho que falar para vocês, olha, todo mundo é parcial. Então você tem que desconfiar do que o cara está falando, porque a sua fala é carregada de valores, sentimentos, emoções, e isso, por mais que ele não queira, vai ser transmitido quando ele estiver passando algum tipo de informação. Então, uma prova que se venda como imparcial, se venda sem posicionamento, é extremamente perigoso. Porque se é uma coisa que não tem posicionamento, então você tem que acreditar piamente. É isso realmente que a prova do Enem se vende? O não posicionamento ideológico, ou um suposto não posicionamento ideológico, já é um posicionamento ideológico. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então essa prova, claro, toda prova tem um certo posicionamento, ok? Partindo para a parte mais prática então, né? O que a gente observou, inclusive nos últimos anos do Enem também, é que a prova ela é dividida, né? São áreas do conhecimento, então matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens, né? Em português e inglês e tal. O que a gente percebe? Que de maneira geral, por exemplo, na parte de ciências humanas, história vem aparecendo cada vez menos. Por quê? Porque a história já passa temas um pouco mais polêmicos, né? Então, dificilmente vai aparecer questões, por exemplo, que falem sobre ditadura militar. Dificilmente vai aparecer questões que falem sobre o governo, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso claramente foi um governo que fez privatizações, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, faz parte daquele contexto geopolítico e econômico de abertura econômica, chamado de consenso de Washington. Pô, hoje o atual governo vê o Fernando Henrique Cardoso como um comunista. Então, será que vai ter alguma questão que coloca o Fernando Henrique Cardoso como um cara que foi responsável pela privatização de empresas estatais? Isso é claro, é um fato que aconteceu, mas dificilmente vai aparecer isso numa prova do Enem, percebe? Ou então, por exemplo, os anos 2000 foi um período de grande crescimento econômico no Brasil. Pô, teve casos de corrupção, então o que a gente já sabe, tá? Mas foi um período de grande crescimento econômico e redução da desigualdade. O Brasil, por exemplo, durante o governo Lula, começou a participar do G4 ONU, que é reforma no Conselho de Segurança da ONU, começou a fazer parte do G20 econômico, G20 financeiro, então ganhou outro destaque no cenário geopolítico internacional. Pô, dificilmente isso possa aparecer, percebe? Ou então, sei lá, uma questão que tanja sobre a reprimarização da economia brasileira, que se mantém no governo Bolsonaro. Será que vai ser uma questão que critique o atual governo? Uma política econômica do atual governo? Muito possivelmente não. Questão, por exemplo, que fale sobre povos quilombolas, povos indígenas. Então, esses temas um pouco mais sociais críticos, eles tendem a aparecer um pouco menos. Então, em filosofia, autores tradicionais, né? Autores, questões bastante diretas. Então, pega Kant ali, por exemplo, Sócrates, Platão, né? Essa filosofia que claro que tem muita influência hoje, mas que é uma influência menos direta, uma associação menos direta. Sociologia, por exemplo, você vai pegar grandes pensadores, vai pegar o Weber, por exemplo, o Marx, galera, todos têm... então, falou de Marx é comunista, é a prova... Não é, galera, não, né? Espero que esse tipo de questão, pelo menos, continue aparecendo em sociologia, né? Não vejo como isso não possa aparecer, são grandes pensadores do século XIX, século XX, né? Refletem, inclusive, no mundo atual. Geografia... por que eu falo que tende a aparecer um pouco mais geografia, né? Porque geografia é uma ciência muito ampla. Então eu posso discutir, por exemplo, questões do Enem, sei lá, pega uma questão de urbana. Pô, urbana tem ali
a questão do acesso à cidade, a questão da desigualdade social, desigualdade do lazer, a questão, por exemplo, até caiu, né, na prova da Unesp, na prova da Unicamp, o Estatuto da Cidade, o Social da Terra, pois isso não tende a aparecer. Mas você pode pegar a urbana sobre esse viés, ou pode falar, por exemplo, do conceito de metrópole, conceito de megalópole, conurbação, que são temas um pouco mais neutros, digamos assim. Própria questão de agricultura, pode falar da estrutura fundiária do país, ou pode falar, por exemplo, da distribuição agrícola. Muito possivelmente a distribuição agrícola tende a ser um tema mais relevante. Problemáticas ambientais. Você pode pegar a problemática ambiental pura e simples, o que é erosão, o que é vossoroca, ravina, sei lá, deslizamento de terras. Pô, uma questão clássica, que aliás o Enem ele gosta de cobrar muito nessas problemáticas ambientais, e não associar necessariamente a questão atual. Ou então, porque poderia aparecer uma questão, por exemplo, falando do desmatamento da Amazônia, que isso contribui para o processo de erosão, processo de savanização, a redução, por exemplo, da umidade da MEC, causando secas no centro-sul. Então, isso é uma questão que poderia aparecer. Dificilmente isso vai aparecer, percebe? Então, qual que é a tendência? O Enem, ele já estava sendo um pouco mais conteudista nos anos anteriores. A tendência é que esse conteudismo, ele continue aparecendo, tá? Uma prova seja menos crítica, toque em questões menos sensíveis. História contemporânea tende a aparecer um pouco menos, porque são questões de fato mais polêmicas, né? Filosofia. Os autores mais clássicos, mais tradicionais, principalmente antigos, que não tem tanta relação com o mundo atual, perdoe filósofos, tá? Então, assim, não são autores contemporâneos, digamos. E geografia, claro, não só geografia física. Claro que geografia física é de fato essencial. Mas problemáticas ambientais internacionais, geografia física mais tradicional, e mesmo os temas relacionados à geografia urbana, geografia agrária, não questões que falem sobre o uso da terra, ou então sobre as lutas sociais, mas questões um pouco mais conceituais, questões diretas. E você, galera, acha que é interessante um governo se meter tanto assim na produção de uma prova, que é o Exame Nacional do Ensino Médio? Acha realmente que o Enem ele tinha um certo caráter ideológico? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembre-se, pessoal, aulão na sexta-feira, eu vou passar para vocês conceitinhos ali, tal, que pode aparecer na sua prova. Não esquece aí, ó, link na descrição, já se inscreve no canal, me segue no Instagram. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.